Olá pessoal, esse é o JaçanãCast, eu sou Edgar Abençoado e hoje nós vamos fazer um bate-papo com uma pessoa que tem uma grande influência na sociedade e nós vamos falar de história, conquista e desenvolvimento. Eu estou aqui com o Rubens José, ele que foi secretário do município de Coronel Ezequiel e juntos vamos abordar vários assuntos. Rubens, fale um pouco sobre você. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Rubens, como você já falou, casado com Cláudia, natural de Coronel Ezequiel, tenho 3 filhos, tendo como base da minha vida a Bíblia Sagrada e Jesus como o meu líder de referência. Rubens, você é uma pessoa natural de Coronel Ezequiel ou de Jaçanã? De Jaçanã. De Jaçanã. A sua esposa? A minha esposa é natural de Coronel Ezequiel. Coronel Ezequiel. Parte das suas vidas vocês viveram em Coronel, não é isso? É uma parte sim, né? 8 anos nós passamos em Coronel Ezequiel. Coronel Ezequiel. E lá tiveram o primeiro filho ou em Jaçanã? Sim. Coronel Ezequiel tivemos Pablo e Israel. Meu, que foi que nasceu em Jaçanã. Legal. Né? Rubens, e no decorrer dessa trajetória, você traz uma larga experiência sobre comércio, sobre poder público, mas o nosso foco hoje é tratar sobre essas 3 temáticas: a história, a conquista e o desenvolvimento. E o início da história do poder público, nós vamos falar sobre agricultura, desenvolvimento para o homem do campo. E você teve um mandato de secretário. Sim. Fala um pouco sobre esse mandato. Eu tive um mandato de secretário em Coronel Ezequiel no ano de 2009, quando o Boba ganha para prefeito e assume a prefeitura, e ele me convida a fazer parte do quadro dos secretários dele, né? Certo. Nesse primeiro momento do seu quadro de secretário, você foi o que? Secretário de Agricultura, é isso? Sim, secretário de Agricultura, no primeiro momento. Né? Primeiro momento. Sim. Eu fiz parte da equipe, né, da gestão dele como secretário de Agricultura. Né? Ok. Na condição de secretário de Agricultura, sabe-se que Coronel Ezequiel é um grande potencial na questão agrícola. Né? Inclusive, um dado levantado é que a região do Trairi ela tem a maior produção de maracujá, e essa produção ela está entre os municípios de Jaçanã e Coronel Ezequiel, destacando-se Coronel Ezequiel com mais de 120 hectares de produtivas. Nesse primeiro momento do seu mandato, o que você focou no município? Você fez uma pesquisa, você observou os potenciais para começar a trabalhar? Fala um pouco sobre esse início dessa gestão. Edgar, o início da gestão, quando a minha pessoa assume no ano de 2009, né, a gente não tinha um estabelecimento, uma secretaria, um prédio público para que a gente pudesse trabalhar, né? E quando Boba me coloca como secretário, eu solicito a ele uma equipe, né? Para que a gente pudesse dar início a um grande trabalho em Coronel Ezequiel. E solicito também um prédio público para que a gente pudesse instalar e instalar a Secretaria de Agricultura, né, desse prédio. E assim nós fomos atendidos por Boba. E o que é que acontece? Nessa equipe fazia parte a minha pessoa como secretário, a pessoa de Bruno, a pessoa de Valdicleide, a pessoa do irmão Cláudio, né, Júlio e Aurélio, que era veterinário, né? A gente formou essa equipe e aí começamos a dar início a esse trabalho. E dentro desse trabalho, Edgar, quando a gente começou a trabalhar, focar na agricultura, eu detectei que tinha que ser feito um levantamento. E dentro desse levantamento que a gente fez, eu detectei que Coronel Ezequiel era um grande potencial para a capinovinicultura. Eu detectando isso, depois desse levantamento, a gente fez que foi detectado em um questionário que eu tinha feito levantamento para os agricultores, que você bem sabe que a cidade de Coronel Ezequiel ela tem uma propriedade, né, que é da prefeitura. Dentre essa propriedade, as pessoas buscavam
uma declaração para que pudesse ser aposentado. E como eu estava dando início ao trabalho com a secretaria ali naquele prédio, naquela localidade, eu fiz um questionário para que eu pudesse dar a declaração a um agricultor. Mas, imediatamente, eu pensei, se eu vou fazer um levantamento, um questionário com essas pessoas, então eu vou fazer um levantamento de Coronel Ezequiel por completo, para mim saber qual é a aptidão de Coronel Ezequiel. Como você bem sabe, você já falou, Coronel Ezequiel tem essa aptidão, faz parte do Bujaú, Santa Quitéria, o Maracujá, mas existem outras regiões, como Santa Catarina, como Cachoeira, né? E aí a gente detectou que o Coronel Ezequiel tem um grande potencial para a caprinovinicultura, foi onde me despertou fazer um grande trabalho para uma geração de emprego e renda em Coronel Ezequiel. Ótimo. Dentro desse trabalho, esse levantamento você fez no seu primeiro ano. No primeiro ano. Certo? E aí, no segundo ano, o que é que você já começou a implantar no objetivo de fortalecer o setor agrícola, no geral? Quando eu detectei a questão da caprinovinicultura, da aptidão do município para a caprinovinicultura, o que é que veio logo à minha cabeça? A geração de emprego e renda. Que você bem sabe que os municípios são carentes dessa questão de geração de emprego, né? E eu, detectando isso, veio logo à minha mente fazer um trabalho com essas pessoas que criavam caprino e ovino. E dentro desse trabalho, eu descobri, no decorrer do tempo, que para mim fazer um trabalho eu precisaria de uma entidade, uma parceira. E qual foi a entidade que veio até mim? O Senar, da capacitação desses agricultores, né? Então, eu conhecendo a pessoa, como conheci a pessoa de Adesso, e Adesso me indicou o Senar. Com a indicação do Senar, eu imediatamente fechei uma parceria com o Senar, juntamente com o prefeito, e veio o Senar para Coronel Ezequiel capacitar essas pessoas região por região. A vinda do Senar para Coronel Ezequiel, ele trabalhou só a caprinovinocultura ou trabalhou outros setores do setor agrícola? Na questão da vinda dele para Coronel Ezequiel, ele trabalhou vários pontos, né? Vários tipos de produção. Como, por exemplo, nós trabalhamos no espaço da palma forrageira, nós trabalhamos no espaço da fruticultura, né? E demais outros cursos, como os cursos de doce, trabalhamos no espaço também de como fazer os cortes do caprino, do ovino, e assim sucessivamente. Então, o objetivo era realmente fortalecer esse setor e tornar os agricultores empreendedores rurais, você dando essas informações para eles. Né? Sim. Corte, essa coisa toda. Sim. A questão do maracujá, como é que ficou? A questão do maracujá, a gente, o andamento que na época estava forte, né, e a gente dava esse suporte com os tratores, com a assistência técnica que veio o Senar, com a presença do Senar, o Senar foi capacitando essas pessoas, na qual precisaria também da capacitação, mas o meu foco maior da Secretaria da Agricultura em Coronel Ezequiel, eu foquei na caprinovinicultura, na geração de emprego e renda. Okay. Né? Tratando-se da caprinovinocultura, qual foi o outro despertamento que você teve quando você pensou, vou trabalhar a caprinovinocultura, mas eu preciso criar algo que movimente a caprinovinocultura? Qual foi o primeiro passo que você deu? Vamos lá tentar entender e compreender qual era a direção que eu queria tomar. Okay. Quando eu vi que Coronel Ezequiel tinha aptidão para a caprinovinicultura, e eu entendi que tinha um potencial, o que é que eu fiz? Imediatamente eu pensei, eu posso fazer de Coronel Ezequiel um berço genético. Pelo clima que era favorável, pelos criadores na qual nós tínhamos. Então eu pensei, ao longo do tempo, se eu incentivar a caprinovinicultura em Coronel Ezequiel, ela vai se tornar um berço genético na linha caprino e na linha ovino. Esse era o meu objetivo. Eu dei o primeiro passo pensando nisso. Ok.
Então você também, com esses cursos técnicos, você trabalhou no melhoramento genético, Sim. uma parte de orientação ao produtor. Vamos para o segundo ano do mandato seu. No seu segundo ano de mandato, no primeiro ano você capacitou os agricultores, e no segundo ano, qual foi o próximo passo? O segundo ano, Edgar, eu conheci a pessoa de Ranieri, e Ranieri já tinha um conhecimento sobre criação de caprino. Qual a linhagem que ele criava? Ele criava o boé. Nessa época, se eu não estou enganado, ele tinha um casal de boé. Ele já conhecia a flecha do boi e ele conhecia o circuito na qual tinha em toda a região, na região do Potengi, na região do Alto Oeste, né? E eu desejei conhecer esses eventos, porque, na verdade, eu não conhecia, quem conhecia era ele. E eu incentivando a caprinovinicultura, eu precisaria de um evento para que desse mais valorização ao criador daquela região. Após conhecer esses eventos, qual foi o próximo despertamento seu para Coronel Ezequiel? Após eu conhecer esses eventos, Edgar, e ter o conhecimento dos eventos, eu busquei trazer para Coronel Ezequiel. Por quê? Qual o nome do evento? O de Coronel? Sim, o que você trouxe para Coronel? Era a Caprifeira. Caprifeira. A Caprifeira, né? A Caprifeira, entendeu? A Caprifeira de Coronel Ezequiel. Só que, o que é que eu entendi? Se eu trouxer a Caprifeira de Coronel Ezequiel, trouxer a Caprifeira para Coronel Ezequiel, e eu trazer esses criadores para dentro deste evento, eles vão visualizar os criadores, que eram os criadores de toda a região do estado, né? Que tem, você sabe que quem participa tem um circuito, e quem participa são os grandes criadores, os criadores de elite. Eu pensei, se eu levar isso para Coronel Ezequiel e trazer para dentro de Coronel Ezequiel, os pequenos criadores vão se espelhar nos grandes criadores e aí vão começar a produzir genética. E você sabe que a linha genética, quando você produz a linha genética, ela é valorizada e melhora o seu rebanho e aí gera emprego, gera renda, porque você vai estar mais capitalizado mediante o animal. Certo. Então esse melhoramento genético ele vai trabalhar tanto a questão leiteira quanto a questão de carne. Sim, questão leiteira e questão de carne. Ok. E assim, a Caprifeira, né, pelo que você está me falando, é um evento de grande porte, onde estão os grandes criadores. Nesse primeiro momento, houve resistência para você trazer a Caprifeira para Coronel? Houve resistência por parte dos organizadores do evento a nível de estado para você inserir o agricultor dentro dela? Sim, Edgar, houve a resistência. Por quê? Na verdade, esse evento, esses eventos só acontecia na área Potengi lá e no Alto Oeste. Foi aí aonde veio a grande dificuldade. Por que veio essa grande dificuldade? Porque para mexer no circuito, para vir dentro do Trairi, para uma cidade só, o Trairi não tinha. Não tinha, o Trairi não tinha. Foi o primeiro? Foi o primeiro evento, o Coronel Ezequiel foi o primeiro evento da região Trairi, né? E até hoje ainda existe, como vai acontecer agora, né? Na qual vai vir agora no mês de julho. Mas a maior dificuldade foi eu trazer este evento para o Trairi. Foi quando eu conheci a pessoa que era o secretário Betinho Rosado, e eu solicitei a ele para trazer para Coronel Ezequiel. E ele pediu para que eu procurasse a pessoa de Alexandre. E eu procurando a pessoa de Alexandre, que era o presidente da ANCOC, ele colocou algumas grandes dificuldades. Na verdade, nós estávamos fora do circuito, né? Ficava um pouco fora do espaço, do padrão que eles estavam incentivando lá. Então, o que é que aconteceu? Eu senti essa dificuldade no primeiro momento. E a inserção dos agricultores locais, como é que ficou? Quando eu fiz o levantamento, Edgar, eu fazia visita a eles constantemente. Com essas visitas como secretário, e deixo um ponto aqui claro, tem muitos prefeitos que querem que o secretário fique dentro de uma secretaria. Mas o secretário não é para dentro da secretaria. O secretário é para estar fora detectando os problemas
e trazendo os problemas para dentro da secretaria para que as pessoas técnicas resolvam. Não é assim? Então, eu vejo assim, a Secretaria da Agricultura, então, eu constantemente estava a campo. Eu trazia as dificuldades, os problemas para que a minha equipe avaliasse, né? E a gente avaliava e sempre eu estava lá detectando essas questões de problema, mas também com eles permanecendo, incentivando a capinovinicultura junto ao Senar. Entendeu? Com isso a gente trazia o quê? Um apoio a eles e a gente conduzia eles até a Caprifeira. Dentro do evento da Caprifeira, você também inseriu os produtores locais para colocar seus animais, fazer a exposição e conheceu a questão genética. O que mais foi inserido dentro da Caprifeira para potencializar mais ainda? Antes da Caprifeira, Edgar, voltando um pouco, eu conversando com o secretário de Estado, Betinho Rosado, ele falou para mim que o Estado estava incentivando também a capinovinicultura nessa época. E eles tinham animais de elite, como o Dorper e como o Sane e o Pardo. Eu não conhecia ainda o Dorper assim, pessoalmente. Dorper é o quê? O Dorper é a raça, né? Uma raça que ovelha, a raça de ovino, a raça de ovino, né? Dorper. Então, nessa época, eu conversando com ele, ele disse que tinha 3 animais desses em Mossoró. E tinha o bode, Sane e o pardo alpino. E eu ficando muito interessado nesses animais, eu solicitei a ele para que ele pudesse nos ceder para Coronel Ezequiel em uma parceria, já que eu estava achando dificuldade de trazer a Caprifeira para Coronel Ezequiel, né? Então, eu marquei uma agenda com ele, novamente solicitei a ele, eu saí do gabinete dele, quando saí de Natal para Coronel Ezequiel, eu saí de lá, eu saí um pouco triste, porque ele disse que não podia tirar os animais de lá, né? Mas na metade do caminho ele ligou para mim e disse: Rubens, você tem condições de buscar os animais, os Dorpers e os bodes? Eu disse: tenho, vou falar com o prefeito e eu vou buscar. E eu saí de Coronel Ezequiel e fui até Mossoró, busquei esses animais na qual o Coronel Ezequiel nunca tinha visto o Dorper, né? O Sandy talvez sim, o Pato talvez sim, mas o Dorper não. E aí ele começou a fazer um trabalho genético com os criadores. E os criadores aprovaram e era o maior sucesso. Como você estava presente, você era secretário na época de turismo, você via que era o sucesso dos animais em Coronel Ezequiel. Verdade. E aí agora acontece a Caprifeira. Sim. Né? Como foi o primeiro evento? Como a população recebeu esse momento? Diz aí. Sim. Aí foi, mediante essas dificuldades, Edgar, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da dificuldade e o sucesso. Né? Em meio às dificuldades, a gente sofreu em questão de não ter condições financeiras para que a gente montasse o evento, porque algumas pessoas não sabem, mas aqui a gente vai falar como sucede a Caprifeira. Né? A Caprifeira, uma parte do evento é o Estado quem banca. Não é a prefeitura sozinha que banca o evento, Sim. Mas uma parte do evento, a estrutura, é o Estado que banca. Né? Então, nós não tínhamos como alavancar a Caprifeira, porque nós precisaríamos de condições financeiras. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz um ofício solicitando a ajuda do Banco do Brasil, um ofício solicitando a banca do Banco do Nordeste, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil, e imediatamente alguns deles nos atenderam. E aí a gente começou a dar o início a um trabalho sozinho, solitário. Eu digo solitário porque nós estávamos fora do Estado, né? O apoio que a gente tinha do Estado era apenas os animais que eles tinham os dados para a gente fazer um trabalho de melhoramento genético. E o que é que aconteceu? Eu visitando as Caprifeiras juntamente com o Ranieri, eu descobri um camarada chamado Felipe Guedes. Eu contando as dificuldades de Coronel Ezequiel, porque Felipe, como você já conhece, ele também tem uma história. Felipe, na época, estava querendo ser candidato da ANCOC, e eu contei para ele a dificuldade de Coronel Ezequiel. Se a dificuldade só é essa, arruma os currais que eu vou levar os criadores para Coronel Ezequiel. Ele, criador de Santa Inês, de elite,
e um camarada chamado Romildo, né, também que eu conheci também na época, e era criador também de Santa Inês. Ele disse: homens, se organize que eu levo os animais. Eu disse: o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: arruma os currais. Aí foi quando a gente correu atrás do projeto Mandala, que era em Cuité. O projeto Mandala me arrumou uma tenda. Eu corri atrás do padre em Cuité, assim, com a estrutura de ferro que eles tinham lá, eles me arrumaram. Juscelio me arrumou alguns currais, e aí a gente alugou também outros currais, e aí foi feita a primeira caprifeira, mediante, mesmo com essas dificuldades, né? A gente fez a primeira caprifeira de Coronel Ezequiel, e foi um sucesso, e até hoje é cultural dentro da cidade de Coronel Ezequiel. Nós vamos chegar lá nessa parte cultural do Coronel Ezequiel. A primeira caprifeira ela aconteceu nesse formato, e da segunda caprifeira em diante, Rubens, o que acrescentou mais? Quais foram os valores que foram agregados dentro da caprifeira? Na segunda caprifeira, agora eu tinha os criadores de elite a meu favor. Aí quando Felipe Guedes trouxe os criadores para Coronel Ezequiel, que eles gostavam de Coronel Ezequiel, né, porque a gente fez um trabalho legal, dando condições a eles. Aí todos os criadores que participaram da caprifeira de Coronel Ezequiel fizeram pressão em Alexandre, né, e eu voltando novamente para conversar com Betinho Rosado. Ele soube da caprifeira de Coronel Ezequiel e disse: secretário, nós vamos inserir Coronel Ezequiel no circuito. Aí Até foi então uma felicidade. Até então não estava no circuito. Não estava no circuito. Aí sim, aí foi quando entrou o Betinho Rosado, conversou com o Alexandre, e aí inserimos Coronel Ezequiel no circuito regional. Mas o objetivo da caprifeira, que você fez parte dela também, você faz parte da história também, na questão do turístico, né, do seu espaço turístico, que trouxe o espaço artesanal. O que eu quero dizer aqui é que o nosso objetivo da caprifeira sempre foi gerar emprego e renda. Apesar de tempos, né, ele ter virado um espaço político, mas na verdade a caprifeira ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? Trazer o agricultor para dialogar uns com os outros, trocar conhecimento, né? Observar os animais de elite para melhoramento genético, né? É um espaço também turístico, né? Um espaço turístico, é um espaço onde as entidades trazem os lançamentos do que são lançados por exemplo, de produtos como capim, como a maniva, a palma, e ali é distribuído para o agricultor, né? Então, e o criador. Mas, na verdade, quando você observa tudo isso, algumas pessoas talvez olhem atravessado para a questão da festa da caprifeira, do espaço da caprifeira, né? Porque não é só para os animais. A caprifeira pode agregar o quê? O espaço cultural, o espaço turístico, o espaço artesanal, né? O espaço familiar, onde todas as famílias podem estar presentes. Mas o que é que acontece? A caprifeira de Coronel Ezequiel não acabou depois dessa gestão, porque a pessoa de Marinaldo deu para vereador, e aí ele com certeza entrou contundente acerca na qual que eles queriam acabar com a caprifeira, e ele não deixou porque era vereador. Nós vamos chegar nesse ponto também. Vamos, né? Mas e aí, Rubens? Tem uma história bem bacana aí, quando acontece a terceira caprifeira, que ela ganha uma evolução dentro do ranking. Fala um pouco aí pra gente. Pois é. Aí, na verdade, quando chega a terceira caprifeira, a gente já está conhecido quase no estado todo, né? O estado todo. Mas o interessante, você falando nisso, Edgar, por que a caprifeira de Coronel é um sucesso? Eu vou dizer por quê. Nas outras caprifeiras, eles não inseriam os criadores. Entendeu? Nas outras regiões, eles não inseriam os pequenos criadores. Por quê? Os pequenos criadores eles não eram criadores de elite. No espaço do evento, só poderia entrar quem? Os de elite. Na época, só podia entrar os de elite.
Em Coronel Ezequiel, a gente lutou. Lutou para quê? Para que o pequeno agricultor pudesse também expor os seus animais. Aí o sucesso veio aí, porque os pequenos agricultores expunham seus animais, né, trazia a exposição dos seus animais, e ele ficava observando os animais de elite. E ali era uma grande comercialização. Quando Ezequiel passou a comercializar, eles compraram os animais de elite e inseriram no rebanho deles, e aí era um sucesso. Né? E a terceira caprifeira ela já ganhou uma expansão bem maior. Sim. Né? E o resultado dessas 4 caprifeiras que foram realizadas em Coronel Ezequiel, sabe-se que as caprifeiras ela ganhou uma proporção muito grande, chegando ao ponto de ser reconhecida como, se eu não me engano, como a segunda maior do Rio Grande do Norte, perdendo para a Festa do Boi, foi isso? Sim. Por causa ela ganhou essa fala, né? Na verdade era uma fala. Ela ganhou esse espaço por quê? Porque na verdade estava inserido o pequeno agricultor, o pequeno criador. Com a inserção do pequeno criador, era um sucesso, né? E na região não tinha, tornou-se uma grande caprifeira, porque Cuité não conhecia, Nova Floresta não conhecia, e a região Trairi não conhecia o evento. Então, o evento tornou-se um evento grande, a ponto de ser reconhecido no estado, né? E assim, você, quando trabalhou essas caprifeiras, você fez uma abertura para os criadores da região, não só de Coronel, mas da região como um todo, apresentar seus animais lá dentro, não é isso? Sim, em toda a região a gente deu espaço para o pessoal aqui também de Jaçanã. Eu me lembro bem também Nova Floresta, né, que é a pessoa de Juscelio, a pessoa que participou de rock também, João Paulo, os demais participavam da caprifeira de Coronel Ezequiel. E o interessante é ligar que eu trouxe até animais aqui, os animais que veio para Coronel Ezequiel, eu cedia para Jaçanã, a pessoa de Vilani, na qual a gente cedeu um animal também, e outras pessoas, a gente cedia os animais a eles, né, para que eles inserissem no rebanho deles. Rubens, e passou esse mandato, você ficou fora também do mandato da secretaria, e como continuam as caprifeiras de Coronel Ezequiel? Aí, Edgar, vamos tentar compreender e entender como é que elas estão se comportando, né? Como eu já falei, elas se comportam como apenas um espaço político, que é uma tristeza. Na verdade, o que eu penso, Coronel Ezequiel hoje, era para ser uma região na qual que venderia genética. Na minha visão, o que eu queria trazer para Coronel Ezequiel, o que eu quis trazer também aqui para Jaçanã, eu não conquistei. Eu tinha uma visão. Qual era a visão? Era fazer de Coronel Ezequiel um berço genético. Berço genético esse, que quando alguém não entende, que eu estou falando aqui, talvez não entenda, do berço genético, é porque nos animais de elite nós poderíamos ter um melhoramento genético no Doppler, no Santinês, né? Agora com incentivo da prefeitura. Que aí a prefeitura abandonou esse espaço de incentivar o pequeno agricultor. Se você observar, de lá para cá, não tem incentivo ao pequeno agricultor. O pequeno agricultor ele não tem incentivo da prefeitura municipal, onde a gente, como secretário de prefeitura municipal, a gente dava esse incentivo com animais melhorados, com animais inseridos nos rebanhos deles, nós dávamos o quê? Suporte a eles, técnico, então a secretaria estava à disposição deles. Só voltando um pouquinho aos 4 anos de mandato que você teve na secretaria, nós tivemos alguns criadores que se destacaram com a questão genética do município na região. Sim, Ranieri, né? Ranieri com o Boé. Ranieri com o Boé. O Adi, né? E também o Pastor Braga, né? Mas aí ele já fazia parte lá na frente dos animais que no espaço de elite, né? Mas o Adi começou a questão do melhoramento genético e entrar nesse cenário a partir do Coronel. A partir do Coronel, eu creio que foi no 3º ano, se eu não estou enganado, ligado? Aí ele fez investimento. Aí ele fez investimento que até hoje ele está no Doppler, né? E segundo algumas informações, me parece que ele... O Ranieri também está no Boé ainda, né? No Boé, me parece que o Adi tem uma das melhores genéticas do Nordeste. A pessoa que nós tínhamos esquecido era a pessoa de Bilal, do Rebanho.
Bilal também se destacou. Então, as 4 caprifeiras que foram organizadas, vocês tiveram um resultado muito positivo, porque vários produtores eles se destacaram na questão do melhoramento genético e até hoje eles permanecem. Sim, alguns sim, né, Edgar? Como eu já falei, Coronel Ezequiel era para ser hoje um berço genético. Se a prefeitura tem voltado-se, né, para capacitar, continuar capacitando eles, dando suporte a eles com animais, né, estando presente com assistência técnica, eu creio que o Coronel Ezequiel hoje era um berço genético, vendendo cabra, vendendo animais de elite para todos os lugares, né? Então essa era a nossa visão para o Coronel Ezequiel. Quando nós falamos em gerar emprego e renda, eu fico observando muitas vezes, ligar você em podcast, o camarada vai ser candidato e assim, eu vou gerar emprego e renda, mas como? O espaço que nós temos de gerar emprego e renda é pela agricultura. É onde eu vejo o espaço de gerar emprego e renda para essa nossa região, que é um grande potencial, como você sabe disso. Né? Com certeza. Vamos só pegar aí a parte da caprifeira. Nós vivemos esse auge, né, da expansão da caprifeira, do melhoramento genético no município de Coronel e região, e depois de outros mandatos, a gente percebeu que houve uma regressão. Sim. Regrediram. Aquela divulgação que havia lá no seu mandato, junto com o prefeito Bola, o Coronel Ezequiel, nas outras gestões elas não apareceram mais. Sim. E aí percebemos também que o pequeno agricultor ele perdeu um pouco do seu espaço. Sim. Fala um pouco sobre isso aí, qual foi a sua visão em relação a isso aí? Aí é o que eu quero te falar, como eu venho falando, sobre acerca desse espaço. Por que é que o pequeno agricultor ele perdeu espaço? Ele perdeu espaço porque não tem incentivo. É preciso ele ter incentivo. É preciso, né? Ele está inserido no processo com assistência técnica. É preciso ele ter um suporte, até, se for necessário, financeiro, né? Comprando animais para melhoramento genético para os seus rebanhos, para que venha melhorar esse espaço, né? Ok. Coronel Ezequiel está prestes a sediar uma caprifeira, né? Dando sequência àquilo que foi construído em 2009. Agora, o que percebe-se é que ela perdeu o foco. Sim. Hoje fala-se mais nas bandas que vão estar presentes do que na própria valorização do agricultor. Como você se sente ao ouvir ou ver essa situação? Como, Edgar, você pode entender, como é que você pode entender que existe um espaço para todo mundo? Festa para todo mundo, é ou não é? Dinheiro tem para tudo. Agora, quando é para o espaço para o agricultor, aí, se pensar em retirar alguma coisa, vamos retirar a caprifeira. Né? Se é um espaço que gera emprego e renda, você vê que a caprifeira do Coronel Ezequiel, na qual nós estamos falando, eu digo um espaço turístico, quantas pessoas vêm de fora para Coronel Ezequiel? Quantos criadores vêm conhecer a cidade? Só fazendo uma comparação, naquele período dos 4 anos de mandato, que iniciou-se a caprifeira em Coronel Ezequiel, as pousadas eram superlotadas. Lotadas. Casas alugadas e lotadas. E hoje, como é que está isso? Veja que perdeu o foco e veja como é que está. Você mesmo que você frequenta Coronel Ezequiel, você vê como está tudo vazio. Por quê? Perderam o foco da caprifeira. Né? Perderam o foco. A caprifeira acontece, sim. Eu entendo que ela deve acontecer, agora deve melhorar. Né? A cada ano. A cada ano. Que, na verdade, o Coronel Ezequiel já era para ter um parque de exposição. Por que o Coronel Ezequiel não tem um parque de exposição? A gente pergunta por que o Coronel tem terra, tem propriedade, que é da prefeitura, e não já fez esse parque. Nessa trajetória minha de 3 anos, de 4 anos em Coronel Ezequiel, eu consegui um parque juntamente com o Bruno, mas houve umas questões políticas, não podemos conseguir. Por que um prefeito não consegue esse parque de exposição para o Coronel Ezequiel? E por que não valoriza esse espaço cultural, esse espaço na qual gera emprego e renda, e esse espaço na qual traz o turismo para a região? Por que não valoriza? Aí eu fico me perguntando por quê. Rubens, ainda falando sobre a questão da caprifeira atual, onde ela perdeu o foco, agora ela perdeu o foco de vez, e o que se fala não é em outra coisa senão as bandas que vão estar presentes. Na sua época não era assim.
O foco é na Caprifeira. O homem do campo já procurava a Secretaria de Agricultura para reservar o seu espaço, para saber o que ia ter de exposição. Hoje é diferente. E aí houve-se também que os investimentos nessas bandas são investimentos altíssimos. Sim. Na Caprifeira, uma Caprifeira como essa, você que tem uma larga experiência, qual o investimento máximo que a prefeitura faz hoje? Depende, aí vai depender do prefeito, né? Por quê? Não, mas aí você quer fazer uma Caprifeira estilo aquela que era feita no passado. Vamos pensar hoje. 50 mil reais, 100 mil reais. Sim, vai depender da premiação que ele vai colocar, né? É ele quem vai decidir qual é a premiação que ele quer colocar no espaço dele. Agora, sabendo que o foco é o pequeno agricultor, o homem do campo, o espaço tem que ser para ele, dando a ele, né, essa visão na qual ele tem que melhorar o rebanho dele, né, trazendo sim os criadores de elite, mas com essa visão do homem, do agricultor, o criador da região, né? Mas aí eu entendo que tem o evento, e para atrair o evento dentro da premiação, eles também têm esse espaço de fazer uma premiação mais alta, né? E aí para atrair mais o público de criador de elite, né? Para dentro desse espaço. Mas sabendo que ela pode ser feita também com condições poucas, né? As condições, vai depender das condições da prefeitura, do prefeito, ou o que ele deseja, por quanto deve fazer. Mas a minha preocupação maior, Edgar, é porque quando eles pensam em cortar galho, só pensam na Caprifeira. Essa a minha preocupação. Foi o que aconteceu em Coronel Ezequiel. Ela não foi cortada, como eu já falei para você, por causa de Marinaldo, que era vereador. Mas senão ela tinha sido cortada e tinha acabado, né? Mas Marinaldo, ele foi contundente e ele disse que já fazia parte da cultura de Coronel Ezequiel e ela não poderia se acabar. Pessoal, olha que interessante que o Rubens está trazendo aqui. Então, olha só, o gestor público, ele deveria ter essa visão de investir no próprio município com atrativos importantes como a Caprifeira, atrativos do turismo, que vai gerar emprego e renda. Mas os caras preferem investir alto em bandas que não vão dar retorno nenhum, apenas cachaça e muita coisa errada, do que investir naquilo que é benéfico para o homem do campo, que vai gerar emprego e renda, que vai trazer o melhoramento genético, que vai fazer com que a dona de casa produza o seu doce e comercialize. Isso é fortalecer o setor agrícola em cada município. Infelizmente, hoje nós escutamos falar em 270 mil e 200 mil em bandas, mas em Caprifeira, que era importante para o homem do campo, é um evento que ele tem uma vez no ano, isso não acontece. Isso são os gestores que estão ocupando os nossos municípios. Devemos repensar sobre isso e procurar pessoas com ideias inovadoras que possam promover realmente o empreendedorismo urbano, rural, que fortaleça a nossa juventude e o homem do campo. Rubens, então nós vamos ter agora a Caprifeira do Coronel Ezequiel, e o que se ouve na realidade é sobre bandas. Você tem conhecimento de algum produtor que vai levar os animais para expor nessa Caprifeira? Não. Não tem? Não tem conhecimento. Perdendo o foco completamente. Nem de Coronel tenho, né? Assim, na verdade, talvez esteja acontecendo esse movimento, mas até aqui eu não tive esse conhecimento. E o que chama a atenção mais é que a gente não escuta falar, não vê divulgação desses eventos. Em outros momentos, as faixas estavam em todo lugar, as mídias sociais estavam divulgando. Hoje a gente não discute sobre isso. Porque é como você já falou, porque o foco não é a Caprifeira. O foco não é a Caprifeira. O foco não é o homem do campo. Porque quando a gente fala em Caprifeira, a gente fala no homem do campo. Quando a gente fala no homem do campo, a gente fala em capacitação. Quando a gente fala em capacitar o homem do campo, né? E o nosso potencial, Edgar, que você bem sabe, é a agricultura. Infelizmente, a agricultura é esquecida pelos gestores. Infelizmente, que você sabe. O que é que eu acho? Eu acho que a nossa região é uma região que tem grande potencial e é uma região rica. Mas vamos aqui tentar entender uma coisa. Na hora que você der valor a esse homem, que esse homem decolar, o capital político de alguns gestores vão cair. Porque eles vão se tornar independentes. E se tornando independente é uma ameaça para a gestão.
Com certeza. Rubens, você também teve esse mandato de secretário lá em Coronel, e também, em determinado momento, você foi convidado para ser secretário em Jaçanã. Se eu não me engano, o mandato de Esdras. Né? Mandato de Esdras. Fala aí um pouco sobre esse grande momento, essa migração de Coronel para Jaçanã e o que aconteceu também. Quando eu concluí a secretaria, que eu perdi o Coronel Ezequiel, a gente saiu lá da secretaria, eu vim para Jaçanã. Eu já estava morando em Jaçanã, né? Na realidade, eu recebi um convite de Esdras para que a gente pudesse inserir em Jaçanã. Aí eu vim para Jaçanã, ele me colocou como coordenador agropecuário, e eu juntamente com ele, com o Will, que já era o secretário, né? E Ranieri também dando esse suporte também com a gente, também sempre esteve presente, Ranieri. O que acontece, Edgar? Nós fizemos um grande evento com a pessoa de Esdras. Por quê? Porque Esdras queria, ele tinha o desejo de fazer esse trabalho, de trabalhar o homem do campo, de dar esse suporte ao homem do campo. Aí nós tivemos mais suporte. Por quê? Eu já peguei você dentro da cooperativa, né? A gente já tinha as parcerias com a Emater, com a Décio e o sindicato, e aí então foi tudo mais fácil. A primeira já bancou, né? Mas a segunda já foi fácil, a gente colocou dentro do circuito, né? Aí depois veio a outra gestão, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Eliminar a caprifeira. Você sabe disso? Perdeu o foco. Perdeu o foco. Eliminaram a caprifeira e ficou as festas e as bandas, como você já falou. E o agricultor, zero, fora. Você também, além desse mandato de Esdras, você também teve o outro cargo de secretário de Agricultura numa gestão anterior aí. Fale um pouco sobre esse momento e a caprifeira, como foi que aconteceu? Sim, aí agora mesmo eu fiquei 3 anos, né, na Secretaria da Agricultura nessa nova gestão, e aí veio novamente o espaço novamente para o homem do campo com a agricultura, né? Eu só fiquei triste uma coisa, porque na verdade a caprifeira, ela aqui em Jaçanã não é caprifeira, era Expo Caju, que isso foi debatido, você, né, fomos para a Câmara apresentar isso. Você lembra bem, eu acho que você lembra, né? A gente foi apresentar a Expo Caju dentro da Câmara aos vereadores, e lá a gente teve um grande embate sobre a questão Expo Caju, que designou a minha pessoa como coordenador agropecuário, para falar aos vereadores, juntamente com você, que era a presidência da cooperativa, né? E lá foi decidido que ficasse a Expo Caju. Agora, vamos entender por que a Expo Caju. Porque já acontecia a festa do caju, e então, se a festa do caju já fazia parte de uma parte agrícola, então o que a gente faria? Só bastaria inserir. E a gente, para inserir a caprifeira, ela ficou a Expo Caju. Outra coisa, por que ela tinha que acontecer em dezembro? Porque a maioria do nosso povo que vem visitar a nossa região, que são nossos entes familiares que estão aí fora, eles vêm no mês de dezembro, e com isso eles levam uma lembrança, uma visão diferenciada de Jaçanã, né? Isso, essa questão da Expo Caju, ela foi bem interessante, porque foi muito debatido, e realmente ela tomou uma expansão muito maior, né? Ocupou grandes espaços aí. Nessa outra gestão que você assumiu, você também assumiu com o propósito de dar uma alavancada na caprifeira de Jaçanã. Fala um pouco sobre isso aí. Sim, a gente estava fazendo trabalho, né, Miguel? Porque, na verdade, é um trabalho lento. As pessoas não entendem. Você tem que convencer quem? O agricultor, o criador. Você vai dialogar com ele, vai convencer com ele, você vai detectar quem esses criadores, né, na qual eles vão fazer parte desse espaço, né, para trabalhar eles capacitando e mostrando a eles que, na verdade, eles têm que melhorar
o rebanho que eles têm, né? Para que eles possam entrar no animal de elite, um animal melhorador, para que o rebanho dele possa melhorar. A gente fez trabalho, mas é um trabalho lento. Eu entendo que é um trabalho lento, mas jamais você pode deixar que o espaço da caprifeira não aconteça. Eu creio assim. Rubens, para você fazer parte dessa gestão, houve, vamos chamar de consideração. Sim. O gestor lhe procurou na sua casa para que você fosse assumir essa parte da Secretaria de Agricultura. Okay. Isso procede? Procede. Ele me procurou, né, e a gente aceitou a fazer parte da equipe dele, né? E a gente fez parte com a visão na qual de melhorar, né? Uma pergunta, Rubens, você tem um irmão vereador. Teve interferência do irmão vereador para que você assumisse essa pasta? Segundo o gestor, não. Ele foi um convite especialmente dele para que eu fizesse parte da pasta, né? A proposta do gestor naquele momento, ele falava sobre a caprifeira com você? Sim, ele tinha interesse da caprifeira. Ele tinha interesse. Tinha interesse de que a caprifeira acontecesse, né? Ok. Então vocês realizaram, dentro dessa gestão, no primeiro ano vocês conseguiram realizar a caprifeira? Sim. No segundo ano, realizou também? Sim. Certo. E o terceiro ano? Não teve, Edgar, como acontecer por causa dessa questão política, né? Das eleições, né? Certo. E eu creio que estava descapitalizado, né? Eu penso assim. Ok. Dá até para rir. Você agora sai de dentro da gestão. O gestor ele passa os 4 anos, né? Vai para uma nova eleição, ele se elege novamente e você ficou fora dessa gestão. Sim. Você sabe dizer por quê? Não. Não deu satisfação nenhuma? Não, eu não fui comunicado. Apenas eu fui retirado, né? Fiquei sabendo por questões políticas, né? Que eu fui tirado da Secretaria da Agricultura. Olha só, pessoal, como é que é? Às vezes a gente imagina que um determinado gestor ele quer realmente fazer acontecer naquele município. No primeiro momento, houve a consideração de procurar Rubens para ser o secretário. No segundo momento, houve a desconsideração de não comunicar a ele nada que ele não estaria mais na gestão. Dá para entender esses políticos? E me diga uma coisa, as caprifeiras de Jaçanã, o primeiro ano já nesse mandato não aconteceu? Sim. E esse segundo ano também não, né? E tu já ouviu falar alguma coisa, o porquê que não está acontecendo? Dessa vez agora? Não, mas vai acontecer agora no mês de junho. Junho é quando o Ezequiel. Mas eu acho que a Jaçanã também está em junho, porque está dentro do calendário. Está dentro do calendário. Está no calendário. Quando você quer saber sobre a questão do acontecimento das caprifeiras, elas estão no calendário, né? Ok. Né? E Jaçanã está no calendário. Certo. Rubens, e quais são os planos futuros seus para o setor agrícola, enquanto pessoa, política? Tem algum plano seu aí já sendo trabalhado? Uma coisa eu sei, Edgar, secretário eu não quero mais. Aí você vai me perguntar por que você não quer. Porque, na verdade, um secretário ele tem que ter autonomia. E na maioria das secretarias que eu assumi, os anos que eu assumi, eu não tinha autonomia. Autonomia de fazer. Quando eu falo autonomia, autoridade, é você ter a liberalidade de você atuar, de você operar, de você fazer, né? Não falando de nenhum gestor, mas agora eu não quero mais. Talvez eu agora tente um cargo político. Novidade aí, ó. Então você, que esteve aí no setor agrícola, acompanhou todo o trabalho do Rubens, olha o que ele falou aí, talvez um cargo político. Qual será esse cargo? Já tem ideia? Não, a gente vai deixar para depois a gente, ao longo do tempo, nós indo dialogando e vendo qual o espaço melhor, né? Eu creio uma coisa, eu acredito assim, Jaçanã tem jeito, Coronel tem jeito, o município tem jeito. Agora, olha para a agricultura, se tentar capacitar as pessoas da agricultura, os agricultores, Jaçanã gera emprego e renda. Como eu penso, vamos lá, já que você tocou nesse assunto político, vamos lá, vamos tentar entender. Como é que você vê uma cidade como Jaçanã evoluída no setor comercial e você não vê
o agricultor sendo capacitado para uma evolução maior num pulo do enriquecimento. O que é que eu entendo? Eu entendo, se a gestão voltasse para a agricultura e você der conhecimento ao agricultor com assistência técnica, o que é que vai acontecer? A explosão. Vai acontecer uma explosão dentro de Jaçanã, porque o município vai começar a gerar fora e vai gerar dentro. Então, vai acontecer o quê? Uma explosão de riqueza. Não é assim? É isso que eu vejo. Já tem outras regiões que não têm esse potencial. Jaçanã tem um potencial na capinovericultura, que nós podemos insistir nela. Jaçanã tem um potencial na fruticultura, né? Jaçanã tem um potencial na comercialização, e assim vai gerar emprego e renda. Aí um camarada senta com você no podcast e diz assim: vou gerar emprego e renda. Aí se você perguntar a ele como, ele tem que responder como. Sim. Vou trazer fábrica. Fábrica, qual material? Agora, a agricultura, o que é que ela tem? As agroindústrias. Está aí o espaço para gerar emprego e renda dentro das agroindústrias. Rubens, esse foi mais um podcast do JaçanãCast. Nós estamos aqui com Rubens, pela primeira vez fazendo um bate-papo, e com certeza virão outros aí. Fica ligado, porque vai ter muita lenha para queimar. Rubens, deixa uma mensagem aí para a população jaçanaense e ezequielense, porque você atuou nos dois municípios. Que Deus possa abençoar a cada ezequielense, a cada jaçanaense, né? Que Deus possa conceder a cada um de vocês a sabedoria, o entendimento de escolher a cada gestão um bom gestor, né? E dizendo aqui, eu não tenho nada contra ninguém. Aqui o nosso diálogo aqui é um diálogo aberto, né? Mas nada contra ninguém. Não carrego mágoa de nenhum gestor. Que Deus possa abençoar, e essas são as minhas palavras, e eu quero agradecer, Edgar, por esse espaço na qual você me concede de contar a nossa história, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast do JaçanãCast. Com certeza virão outros mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.